tem o link que eu mandei para o pastor João Batista, tá, pastor? Aí ele pode mandar no grupo da igreja, se for o caso, tá bom? Pode liberar lá para os irmãos que desejarem assistir. Semana passada foi uma parte introdutória e eu considero um assunto sensível. Esse assunto é um assunto sensível. Por quê? Porque tem visões doutrinárias diversas, de acordo com as igrejas, né, com as denominações. E foi exatamente isso que eu fiz na abertura da semana passada, foi falar sobre isso, dizer que o fato de nós termos uma visão que será explorada nessas semanas aqui, não estamos afirmando que o que a gente pensa está certo e está todo mundo errado, não é isso. É só uma visão doutrinária acerca do assunto, é um posicionamento, é um entendimento, mas não é a verdade absoluta dos fatos. Isso quer dizer que é como essa denominação ecoa essa doutrina, e não como alguém que se define certo diante de outros tantos errados, tá bom? É importante pontuar isso. Então, tudo que eu vier a falar a partir daqui tem como base o princípio de entendimento sobre os dons espirituais que essa igreja, a Igreja Cristã de Nova Vida, tem, tá certo? Peço você que abra a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler do 7 ao 11. Você pode ficar sentado, tá bom, para essa leitura? 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 7 ao 11. Se você achou, diga amém. Tem aqui no telão também, se você desejar acompanhar conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Até aqui. Feche os seus olhos um instante, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti nessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dirija nesse tempo de meditação bíblica. Temos lido a Tua palavra, mas precisamos de direção do alto. Fala conosco, Senhor, abençoa-nos, edifica-nos, consola-nos, exorta-nos por meio da Tua santa palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, os dons do Espírito Santo, aqui nós temos 9 deles, descrito nesse texto. Na verdade, eles representam uma capacitação do Espírito Santo para os salvos, para os crentes. Todos aqueles que estão genuinamente no Senhor podem desfrutar dessa graça. Mas aqui é importante dizer que quando é dito que é um dom, trata-se de algo que é concedido pelo Espírito conforme a sua vontade soberana. Ele faz isso livremente, não requerendo mérito de quem quer que seja para poder conceder essa graça. O que isso significa? Significa que alguém que tem, da parte de Deus, recebido essa graça, um dom espiritual, essa pessoa não é mais importante que os demais crentes. É importante que se diga isso. Eu falei isso na semana passada. Os dons espirituais não servem para criar uma classe, uma elite superior de crentes. Não. Na verdade, como o Senhor tem um propósito em distribuir esses dons, Ele
confere à igreja essa graça no meio dos salvos para edificação do corpo. Este é o principal dos propósitos em que o Espírito concede dons à igreja. Lá em Atos, capítulo 1, no versículo 8, diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Olha só que interessante. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que, embora o Espírito Santo tenha esse propósito da edificação do corpo, e esse propósito é tratado como macro, como o maior propósito em conceder essa graça à igreja, note que ele aponta uma direção para essa igreja que está sendo edificada. A igreja é edificada para quê? Está escrito: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O propósito de conferir graça por meio dos dons à igreja e esta ser edificada em Efésios 4 vai dizer, para que todos alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, que sejamos como Cristo é. Tá, e depois, pastor? E a partir de então, essa igreja está preparada, pronta para ser testemunha de Cristo no mundo. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é importante saber isso, porque senão nos valemos dos dons espirituais tão somente para que a igreja viva num casulo espiritual. O que a gente precisa? Cada vez mais poder. Para quê? Para ter mais poder. E para quê? Para ter mais poder. E para quê? Para que o poder do alto? Está escrito aqui: receberão o poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Então, quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo de alguma maneira, quando a igreja de Cristo é capacitada pelo Espírito Santo, embora o propósito geral seja a edificação dos santos, tem um alvo de movimentação, ou seja, a igreja deve se mover na direção da glória de Cristo, e a glória de Cristo é em tudo o que fazemos. Em 1 Coríntios vai dizer para nós que quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando a igreja se abre para que os dons possam ser ministrados no meio da congregação, a pergunta que eu devo me fazer é: Deus está sendo glorificado nisso? O povo do Senhor está sendo edificado? Há um cumprimento desses propósitos claros? Então eu devo seguir. Mas se não há o cumprimento desses propósitos, eu devo guardar para mim mesmo aquilo que eu entendo que devo fazer. A Bíblia vai dizer para a gente que o mesmo e único Espírito concede dons à igreja conforme lhe apraz. Logo, quando os nossos olhos se voltam para alguém que está manifestando na congregação, ou agindo, a palavra manifestando parece ruim, está agindo na congregação, dirigido pelo Espírito de Deus, com essa graça dos dons, a gente olha para aquela pessoa e diz assim: ali vai um homem espiritual, ali está uma pessoa de Deus. A pergunta é: será? Eu posso de fato, de forma absoluta, dizer que alguém que age com um aparente dom espiritual, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus? Pois bem, eu vou te dizer que não necessariamente. Mateus 7, finalzinho do capítulo, vai dizer que naquele grande dia, alguns chegarão diante de Jesus e vai dizer assim: Senhor, em o teu nome nós profetizamos, falamos em outras línguas, demônios foram expulsos, pessoas foram curadas. E a resposta de Jesus: apartem-se de mim, malditos, eu nunca vos conheci, porque vocês praticavam a maldade. Veja, alguém que aparentemente age ou reage no meio da congregação
com um dom, uma graça do alto, ou aparente graça do Espírito, não necessariamente essa pessoa pode receber um selo, uma divisa como alguém mais espiritual do que todos os outros. Mas a gente, em alguma medida, ao longo da jornada da igreja de tantos anos, acabamos dando títulos para pessoas. Eu vou dizer um: vaso. Ali está um vaso de Deus. A pergunta é, então quem não tem o dom não é vaso de Deus? Mas a palavra bíblica, quando usa a expressão vaso, diz que todos nós, os crentes, os servos de Deus, somos como um vaso de barro que tem dentro um tesouro. Esse tesouro é o Espírito. Então, onde é que está a classificação bíblica que diferencia vasos e vasos? Nós é que acabamos por criar uma classificação. E eu não estou dizendo com isso que não hajam pessoas que busquem mais a Deus do que outras. É claro que tem. E que Deus não use pessoas. É claro que usa, não tenho dúvida disso. O que eu estou te dizendo é que às vezes nós criamos uma categoria especial de crentes, mas essa não é a verdade da palavra de Deus. É importante que se diga que os dons espirituais não são capacidades naturais do ser humano. São capacidades sobrenaturais. Logo, elas não nos pertencem. Os dons pertencem ao Espírito Santo de Deus. E ninguém pode ser dono. Assim como nós lemos que a armadura, lá em Efésios 6, é a armadura de Deus, os dons são os dons do Espírito Santo. Ninguém tem a posse de um dom. Ela tem a graça do exercício de um dom, o que é diferente. É como mordomos, foi o que eu falei aqui na semana passada. Nós recebemos a mordomia dos dons. Nesse sentido, nós administramos uma graça que foi conferida para a igreja, mas está sobre a nossa vida, ou sobre os nossos cuidados, por assim dizer. Se a gente entende assim, nós não somos elevados a um patamar acima, mas nós nos humilhamos diante da presença de Deus. Nós nos inclinamos com reverência, dizendo: Senhor, o Senhor me deu essa graça para servir ao teu povo, o que é que o Senhor espera que eu faça com isso que o Senhor me concedeu? Eu quero ser instrumento de valor no meio da igreja. Entende isso? Eu não subo num pedestal e digo: olha, me ouçam, porque afinal de contas eu sou isso. Não, mas eu me inclino dizendo assim: Senhor, diante da tua presença eu quero diminuir. Lembra de João Batista? Não é aquele ali não, pastor não, lá da Bíblia. Ele vê o Senhor Jesus, e quando ele aponta para ele, ele diz assim, ó: que eu diminua, e que tu, fala alto, que tu cresças. Essa expressão bíblica ainda ecoa até o tempo presente. Jesus precisa ser exaltado no meio da igreja, não nós, quem quer que seja, pastor, membro, irmão, não interessa. Nós precisamos exaltar a Cristo com a nossa vida. E se Ele nos deu o que quer que seja para a edificação do corpo, Ele não tinha um objetivo de que nós fôssemos exaltados no meio da congregação, mas que Ele, Jesus Cristo, fosse exaltado no meio da congregação. Ditas essas coisas, agora vamos para a parte didática do assunto. Os dons aqui, eles estão divididos em, eu que estou chamando, né, de categorias. A teologia chama isso. Nós temos aqui 3 categorias nesses 9 dons. Obviamente que eu não vou tratar todas elas hoje. Pretendo tratar só a primeira, se for possível, com o tempo que eu tenho aí pela frente. Mas, diante dessas expressões que o apóstolo Paulo deixou registrado aqui, ele então destaca 3 grupos. O primeiro grupo é chamado de dons vocais. Eu sei que alguns irmãos gostam de anotar, então se você desejar anotar, pode fazê-lo, tá? Primeiro grupo, dons vocais. Ó, olha para mim aqui, ó. Tem a ver com a parte da fala, né? Com aparelho fonador, alguém diria. Ou seja, usa-se o exercício da voz, da fala, da comunicação. 3 dons estão nessa categoria. O primeiro deles, profecia. Outro, variedade de línguas. E o terceiro, interpretação
de línguas. Esses três, majoritariamente, estão classificados aqui. Dons vocais, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. É o que eu pretendo tratar com vocês aqui nessa manhã, mas eu vou citar os outros grupos que veremos em outras oportunidades. O segundo grupo são chamados dons de poder. Segundo grupo, dons de poder. E há 3 dons lá também, nessa categoria. O dom da fé, operação de milagres e o dom de curar, ou o dom da cura. Então, dons de poder, dom da fé, operação de milagres e o dom de cura. Terceiro e último grupo, ou categoria, dons de revelação. Veja que é uma categoria e não um dom. Dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses 3 estão nessa terceira categoria, dons de revelação. Pois bem, vamos ao primeiro grupo, ou primeira categoria, que são os dons vocais. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vou precisar olhar com você num outro texto agora, provavelmente uma página à frente da sua Bíblia, 1 Coríntios 14. Vai comigo aí. Isso, 1 Coríntios 14, nós vamos ler a princípio, de 1 a 5. Depois, eu vou pular lá para o versículo 23. Se você encontrou, diga amém. Não encontrou? Pode acompanhar aqui no telão. 1 Coríntios 14, 1, diz assim, ó. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Agora pula lá para o versículo 23. Diz assim, ó. Portanto, 23. Não, é 14 mesmo, é o versículo que é 23. Isso aí, está certinho no telão. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais de 2 ou 3, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Vou ler de novo essa frase: para que todos aprendam e sejam consolados.
Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Até aqui, tá bom. Pode tirar o texto isso. Dom de profecia. A Igreja Cristã de Nova Vida acredita na continuidade dos dons pós o período apostólico. O que isso significa? Que embora hajam igrejas que entendem que os dons cessaram lá no tempo apostólico e que nos restou esse exemplo, nós cremos que até o tempo presente a igreja ainda é visitada por meio desses dons. Então, se você tinha dúvidas a esse respeito nessa igreja, essa igreja crê na manifestação dos dons do Espírito Santo. Amém, pastor Antônio? Ele está falando amém aqui. Você não está vendo amém, pastor Velasco? Opa, é isso aí. É importante frisar isso, mas é também importante dizer que algumas expressões aqui do apóstolo Paulo me saltam ao olhar. Se você notou, a gente leu 1 Coríntios 12 e depois nós lemos 14. Em 12 e 14, ele está ensinando e advertindo acerca dos dons. Mas a pergunta é, qual é o assunto do capítulo 13 de 1 Coríntios? Resuma em uma palavra: amor. Será que foi casual que o apóstolo Paulo fez isso? Não, na verdade, 1 Coríntios 13, 1, ele começa: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Você está entendendo o que ele está fazendo? Entre o ensino do capítulo 12, sobre os dons espirituais, que ele cita os 9, e o ensino do 14, que ele fala sobre os dons vocais, ou seja, variedade de línguas, o dom de profetizar e interpretação. Entre um e outro, no 13, ele bota assim: se eu tiver tudo isso e me faltar amor, faltou tudo, é só barulho. Outras expressões, ele diz que todos sejam edificados, para que até o descrente possa ser edificado. E ele finaliza a leitura aqui no versículo 33 do capítulo 14, dizendo: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. O apóstolo Paulo tinha o objetivo ali de exortar aqueles irmãos, para que eles compreendessem o uso e o propósito dos dons na congregação. Ele, na verdade, tem ali zelo, cautela, para dizer assim: olha, eu não vou esmiuçar aqui tudo o que vocês precisam saber acerca de cada um desses dons, porque não é um manual teológico aqui, didático, dizendo é assim que faz, funciona assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não tem isso em todos esses dons. Tem algumas informações, obviamente, que a gente vai estar olhando aqui, mas ele não tinha o propósito de dar um manual de ética geral sobre o uso dos dons, mas ele queria que o povo tivesse parâmetros para isso, e usasse a inteligência que cada um tinha, o bom senso de cada um, e obviamente estivessem sensíveis ao Espírito Santo que dirige a igreja de Deus. E o Espírito dirige a igreja, amém? Pois bem, o dom de profecia aqui, Paulo está citando um dom que já era conhecido pelo povo do Antigo Testamento, não é verdade? Ele já se manifestava de algumas maneiras no meio do povo, essencialmente, que viveu o Antigo Testamento. Tinha até uma função no meio do povo: aquele era o profeta. Aquele era o profeta. E no meio do povo tinha algumas pessoas, poucas, que tinham essa função, ou essa conexão com o povo e Deus, servindo como aspas, porta-voz de Deus ao povo. Mas você lendo o Antigo Testamento vai ver que tinha gente que se valia daquilo que tinha para o mau uso. A Bíblia conta a história do profeta velho e do profeta novo. E, hein, Alain, eu podia aproveitar essa oportunidade, que eu sou o mais novo dos pastores aqui, né? Mas eu não vou fazer essa brincadeira não, seria meme, né?
E o profeta mais velho, ele mente para poder coagir o profeta novo a desviar do conselho de Deus. Se você conhece a história, depois você pode ler na palavra de Deus. Então note que mesmo no Antigo Testamento tinha ali esse princípio do zelo de Deus com a sua própria palavra. E é importante dizer ainda que aquele que faz o uso do dom de profecias, ele não perde a consciência. As pessoas acham que a pessoa que fala da parte de Deus, aquela pessoa perde a sua capacidade de cognição, a mente desliga. O verdadeiro transe, e que aquela pessoa acorda, meu Deus, o que aconteceu aqui? E essa não é a verdade. A verdade é que Deus faz uso da nossa capacidade de entendimento, da nossa cognição, do nosso cérebro. Então, quando você lê, por exemplo, uma profecia bíblica, você vai ver que o profeta fala de coisas do seu dia a dia, muitas delas. Ele usa exemplos que estão dentro do seu cotidiano. Por quê? Porque Deus está fazendo uso da mente daquele ser humano finito e racional ao mesmo tempo. Logo, aquela pessoa, ela serve como um interlocutor entre aquilo que recebe da parte de Deus e concede aos ouvintes que estão diante de si. Ainda que nós acabamos por ouvir alguns jargões ou algumas frases iniciais, que apontam uma direção dizendo que é Deus que está falando, a Bíblia nos dá parâmetros para saber se é Deus que está falando. Você leu comigo aí. Está dizendo que aquele que profetiza, está no versículo 3 do capítulo 14, ele fala para as pessoas, e tem 3 propósitos: edificação, exortação e consolação. Ou seja, edificando, exortando e consolando. Então, algo da parte de Deus, ou supostamente da parte de Deus, foi dado a você ou à igreja. Eu que estou ouvindo, 2 coisas são importantes. A primeira coisa, não é julgar a pessoa, mas o que estamos ouvindo. O que avaliamos é a mensagem. Nós não temos a capacidade de avaliar a pessoa. Os nossos olhos não são como chamas de fogo, como é o do Senhor Deus. Só Ele pode ver o íntimo do coração. Então, tudo que nos é conferido e esperado da igreja é que avaliemos o que estamos ouvindo. A mensagem. Como que eu avalio essa mensagem? Bem, ela está trazendo edificação para a igreja ou para mim? Ela está trazendo exortação para a igreja, ou para mim, se for pessoal, Ela está consolando a igreja, ou a mim. Logo, eu posso receber como algo que traz graça àqueles que ouvem. É um parâmetro bíblico. Olha para mim um pouquinho. É como se a gente fizesse assim, olha a Bíblia aqui, A profecia está sendo dada, a mensagem vem, e ela tem que passar aqui, e sair do outro lado. A Bíblia é o filtro, a Bíblia é o parâmetro, não somente as minhas convicções. Eu não fui edificado em nada, porque talvez você tenha entendido isso. Eu não fui consolado em nada, eu fiquei aflito, porque uma exortação traz aflição, mas pode ser uma exortação da parte de Deus. A pergunta é, ela tem base na palavra de Deus? Deus apontaria esse caminho para você sem que ninguém te falasse nada? Ele resolveu falar a partir de alguém. Mas se você lesse a palavra de Deus, você receberia os mesmos conselhos? Porque Deus não é um Deus de confusão, está escrito. Ele não pode negar a si mesmo. Então, recebendo algo da parte de Deus, o filtro, o fiel da balança é a palavra de Deus. E ao final daquilo que recebemos, se recebemos como da parte de Deus ou não, considere isso no teu coração, tão somente. Retenha aquilo que é bom e que te edifica, e o que não é, coloca de lado, simples assim. Eu não preciso fazer um estardalhaço, não preciso necessariamente gerar um show pirotécnico, eu que recebo, a partir de algo que me foi dado. Considera no coração as palavras. É fato, irmãos, que os excessos existem, mas existem em tudo em que a carne caída está envolvida. Tudo nesse mundo em que o ser humano
caído está envolvido, os excessos estão ali presentes. E não é diferente com a igreja. Note que o apóstolo Paulo, ele fala inclusive sobre o desejo pessoal dele em relação àquela igreja. Ele está dizendo assim: eu gostaria que todos vocês profetizassem. A pergunta é: será que todos os irmãos coríntios profetizavam mesmo, de fato, no culto? O que você acha? Não, obviamente que não. Mas ele está fazendo uso de uma figura de linguagem, é uma expressão de entendimento para dizer assim: eu queria muito que essa igreja fosse de fato uma igreja pronta a edificar uns aos outros por meio dessa manifestação do Espírito Santo, falando de maneira que todos pudessem ser edificados com compreensão, mas essa não era a realidade plena daquele povo, tanto que ele estava escrevendo para exortar, dizendo que não faltava nenhum dom, mas ao mesmo tempo essa igreja era considerada uma igreja carnal, tinha lascívia, tinha dissensão, tinha impureza sexual na mesma igreja, que ele está falando que não faltava nenhum dom. 1 Coríntios 1,7, ele diz que não faltava nenhum dom àquele povo. Mas logo à frente, no capítulo 3, diz assim: vocês são carnais, vocês são imaturos, tem impureza no meio de vocês. Como que coadunam essas duas coisas? Na verdade, o apóstolo Paulo está exortando a um povo, dizendo assim: vocês têm um potencial incrível em Deus, mas resolveram andar distanciados dele. Corrijam isso, ajustem essa rota, para que a igreja seja de fato edificada. Então, quando falamos desse primeiro dom aqui, ou dessa primeira expressão de dons vocais, eu não quero entrar aqui em nenhuma questão complicada. Na verdade, eu quero me ater a essa fala mais sóbria e, creio que objetiva, sobre o que é o dom de profecia. Cremos que o dom de profecia persiste até o tempo presente? Sim. Essa daqui, no uso deste dom, ela ainda tem esse parâmetro dessa avaliação da mensagem. Mas a Bíblia também nos diz que tem uma profecia, que ela é livre de julgamentos nesse aspecto, que é essa aqui, ó. Essa é a maior das profecias, sem dúvida nenhuma. Deus não pode se contradizer. Então qualquer outra palavra não é maior do que a palavra de Deus. Há quem criou num tempo aí passado da história, um artifício, onde a palavra de um líder religioso era colocada como superior às escrituras, ou seja, tudo que aquele líder religioso apontasse, gerasse aquele documento ele poderia inclusive substituir partes da doutrina bíblica. Não é assim que a gente crê. A igreja cristã protestante, ela crê que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível e ela é de fato vinda de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, não livre de avaliação e análise, mas livre de julgamentos humanos. Você pode julgar o que o pastor fala, mas o que Deus fala não. Quando Deus realmente fala, o Espírito aplica e as verdades chegam ao coração dos homens. E aí o Espírito Santo, como está lá em João 16, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o propósito macro dele nisso. O outro dom, tão controvertido quanto este primeiro, e tão difícil quanto este primeiro, é o dom de variedade de línguas, segundo dom aqui desse grupo. E é interessante ver que no Antigo Testamento nós não temos registros bíblicos deste dom. Ele aparece no registro bíblico a partir do Novo Testamento. Eu não posso afirmar que não havia no Antigo Testamento. Eu só posso afirmar que não temos registros bíblicos dele no Antigo Testamento. Mas a partir do Novo Testamento nós temos esse registro deste dom de variedade de línguas. Olha que interessante. O apóstolo Paulo afirma para a igreja em Corinto que ele falava mais em línguas do que todos aqueles que estavam ali. E aí é interessante me perguntar assim, eu me fiz essa pergunta: por que ele está afirmando isso? Será que eles não estavam acostumados a vê-lo falar em línguas? Talvez alguns deles tivessem presenciado, eu não sei se sim ou não, mas talvez alguns tenham presenciado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se ufanava desse fato, sabe? Ele não mostrava soberba, orgulho
com o fato de falar mais em línguas do que todos aqueles daquela congregação, que a gente nem sabe quantos eram. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Na verdade, ele está apontando uma direção para que a igreja pudesse ser edificada por meio deste dom. E é importante dizer o seguinte, amados: os outros dons, os outros 8 dons aqui citados, são ditos pelo próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus, que servem para a edificação do outro, da igreja. Este é o único que é citado com a capacidade de edificar apenas aquele que fala, com o potencial de edificar a igreja também. Potencialmente isso pode acontecer, se tiver a interpretação. Mas falando das línguas estranhas propriamente dita, ele diz que é algo que aquela pessoa que está ali, naquele momento, agindo por meio deste dom, é que recebe a edificação do alto. E por quê? Porque esta é uma linguagem de oração, é uma linguagem de devoção, de adoração daquele indivíduo para Deus. Logo, aquela pessoa está recebendo uma capacitação do Espírito para fazer algo que ela não faria naturalmente, não faria sozinha, a não ser que, o Espírito pudesse e pode agir na vida daquele indivíduo. A Bíblia vai dizer para a gente que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. E ele faz isso ao menos de 2 maneiras: ou recolhendo as nossas orações e entregando a Deus, ou a Jesus Cristo, nosso advogado junto ao Pai, ou nos capacitando com este dom para orar com algo que vem do Espírito e não da alma. Perdão, bati o microfone aqui. Não é algo almático, por assim dizer. Não vem das nossas emoções. Embora, eu não vou fazer aqui o mau uso dessa expressão, embora sabemos bem que há pessoas que, por muitos motivos, desejam replicar com a mente o que se parece com línguas estranhas. Não é verdade, irmãos? Por quê? Porque nós criamos uma categoria de crentes superiores. E não fazer determinada coisa parece-nos que estamos excluídos dessa categoria de crentes espirituais. E é exatamente nesse aspecto que alguns são tentados, e eu espero que você não, tentados a fazer uso da própria mente para reproduzir os sons semelhantes ao invés de buscar com zelo os melhores dons, como é o conselho bíblico. Qual é o conselho bíblico? Busquem com zelo os melhores dons. Você tem desejo? Seu coração e a sua alma almejam isso? Busque isso diante do Senhor, horas. Se incline diante da presença de Deus e busque essa capacitação. Agora, se Ele vai conferir a você ou não, é com Ele. O Espírito Santo é livre para fazê-lo ou não fazê-lo. Jesus, conversando com Nicodemos, eu citei isso aqui, ele disse: o vento sopra onde quer. E ele estava se referindo ao Espírito, ou seja, o Espírito Santo tem liberdade para fazer aquilo que ele desejar. Ele pode entregar esses dons para todos agora aqui, ou não. Pastor, e aí? O que o senhor pode fazer por mim? Eu? Pouco ou nada. Eu posso te ajudar em oração diante do Senhor, se é esse o desejo do teu coração, para que o Espírito possa, se Ele desejar, conferir isso a você. É tudo que eu consigo fazer. E só com isso eu já estou te ensinando. Só com isso. Eu não preciso ir além daqui. Nós não precisamos de uma fórmula mágica. Deu para compreender aí? Não é agindo na direção de alguma coisa que nós constrangemos o Espírito Santo a fazer o que quer que seja. O Espírito Santo é o próprio Deus. Você crê que o Espírito Santo é o próprio Deus? Diga amém. Acho que você não crê, não. Ficou fraco esse amém. Quem crê que o Espírito Santo é Deus, diga amém. Deus é soberano, então o Espírito também é soberano.
Se Deus tem a vontade soberana de fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, o Espírito também é assim. Logo, Ele pode conferir qualquer graça que lhe é própria, a qualquer dos crentes ou a nenhum deles. Simples assim, porque nós precisamos olhar para Ele como aquele que tem o domínio e a soberania sobre tudo. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 1, disse assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. Ou seja, eles até agiam dirigidos pela graça que receberam. Os dons estavam presentes, mas eles tinham desconhecimento acerca dos dons. Ele diz assim: não é o desejo do meu coração. Os dons não invalidam o conhecimento de Deus e da sua palavra. Os dons não são superiores à palavra de Deus. Ao contrário, eles andam de mãos dadas. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, as duas coisas estão entrelaçadas. A palavra não anda livre do poder e nem o poder desconectado da palavra. As duas coisas se complementam. No passado teve um homem chamado Jonathan Edwards que disse assim: o verdadeiro cristão é aquele que tem luz na mente e fogo no coração. A luz é a palavra e o fogo no coração é esse mover do Espírito Santo de Deus. Pois bem, falando a respeito desse dom de línguas ou dom de variedade de línguas, o apóstolo Paulo está dizendo assim: se alguém age assim na congregação, é importante que se compreenda que quando aquela pessoa ganha ênfase em detrimento das outras, e ele não está proibindo falar em línguas na congregação, não é isso. Ele está dizendo quando se dá ênfase a algo que não tem compreensão para aquelas pessoas, muito provavelmente aqueles irmãos que estão ali envolvidos nesse ambiente de adoração ficam com suas mentes infrutíferas. Então o que ele diz? Ele então dá uma orientação. É importante então que se há o exercício desse dom no meio da congregação, que haja alguém que interprete, porque assim todos poderão ser edificados. E aí eu vou te dizer algo que pode acontecer e é um equívoco. Quando alguém entra com a interpretação e começa assim: eis que o Senhor teu Deus te fala. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque se há o primeiro dom, que é línguas estranhas ou variedade de línguas, é uma linguagem de oração pessoal. O indivíduo ora a Deus, adora a Deus. É a comunicação, vamos dizer assim, a título de exemplo, do Maicon com Deus. Como que a interpretação pode falar algo diferente de uma oração daquele indivíduo para Deus? Deu para entender? A interpretação tem que estar de acordo com o propósito do primeiro dom. Se este dom, que é a variedade de línguas, é uma linguagem de oração, aquele que interpreta traz à comunidade ali reunida a compreensão do que está sendo orado. Quer ver um exemplo de hoje? O pastor Antônio, num dado momento aqui no meio do louvor, diz assim: Alan Gandhi, aí do teu lugar, ore em voz alta para que todos ouçam. Não foi combinado isso? E aí todos fizeram silêncio e ele orou, mas todos aqui compreenderam. Todos compreenderam a oração? Todos? Faz assim com a mão se você entendeu o que foi orado. Porque ele falou no mesmo idioma que nós. Ele usou código de linguagem que você compreende. Mas se ao invés disso, o irmão tivesse ali naquele momento apenas e tão somente orado em línguas estranhas, nós adoraríamos a Deus por outros motivos, mas não pelo fato de compreender o que estava sendo dito. Mas se enquanto ele começa a orar em línguas, alguém entra com uma interpretação, agora a congregação tem esse entendimento do que ele ora ao Senhor, assim como foi ele orando em língua portuguesa. Então, só para exemplificar, desculpa, eu não combinei com você aqui o exemplo, mas só para exemplificar o que eu queria trazer sobre esse ponto. Então, a igreja de Corinto está sendo advertida, por quê? Porque eles estavam num movimento desequilibrado. O problema não era o exercício dos dons propriamente dito, mas o desequilíbrio desta congregação em relação ao exercício dos dons, sobretudo na comunidade. Ele disse assim: se você quer
fazer isso, mas entende que todos aqui estão tentando fazer ao mesmo tempo, faça isso na sua particularidade. Ele disse não faça no culto? Não, ele disse assim, no culto, faça de forma particular. Permita-se adorar a Deus de maneira particular. E particular é o quê? É não alçar a voz em detrimento das outras. Ou seja, que todo mundo se cale para aquela pessoa tão somente fazer o uso desse dom, sendo que só ela está sendo edificada. Então, nesse aspecto, a congregação fica com a mente infrutífera se não tiver entendimento. É claro que é possível adorar enquanto isso acontece. É claro que é possível que você também seja edificado de outros modos, que o Espírito Santo, ele tem a multiforme graça dele. Eu não estou limitando o agir do Espírito Santo nisso. Ele é livre para fazer o que quiser, e quando quiser, e como quiser. E se ele quiser que a igreja inteira fale, até o incrédulo que entrou, ele pode fazer. Eu não estou botando ele dentro de uma caixinha doutrinária, não é isso. Eu só quero dizer que o apóstolo Paulo estava apontando um alvo, uma direção. Ele está colocando limites. Entende isso? Ele está trazendo aqueles irmãos e irmãs para um entendimento, o que não engessa o agir do Espírito Santo. Ele ainda continua sendo soberano, como eu disse ainda há pouco. Ele ainda continua tendo liberdade para fazer como ele desejar. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se eu tivesse que dizer para você, faça uso do dom de profecias, ou faça uso do dom de línguas na congregação, eu digo, faça uso então do de profecias, que pelo menos todo mundo entende. Ele diz assim, porque quem fala em profecias é maior. Irmãos, se a gente não entender esse argumento, a gente vai ter um equívoco aqui. O apóstolo Paulo não estava, nesse ponto, criando um degrau. Aqui está quem é profeta, aqui está quem fala em língua. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre o propósito disso para a congregação. Se alguém fala de maneira que todos compreendem, isso vale, é mais valioso para aquele ajuntamento, naquele momento, do que um grupo inteiro falando de maneira que ninguém entende. Então ele não está aqui criando divisas. Ele está, na verdade, dizendo assim, o que de fato alcança este propósito de edificação coletiva na congregação? Todo mundo falar em línguas ou todo mundo profetizar? É claro que é uma hipérbole. Ele está fazendo aqui uma figura de linguagem, que ele está dizendo assim, ó, todo mundo agora é crente. Isso é uma hipérbole. Por que é uma hipérbole? Todo mundo é crente? Não. Na verdade, a maior parte do mundo não é crente. Isso é uma figura de linguagem. Ele está fazendo uso de algo para dizer assim, eu gostaria que essa igreja fosse, de fato, mais inclinada à edificação do outro do que à edificação de si mesmo. É esse o entendimento doutrinário que o apóstolo Paulo quer apontar aqui. Então, qual é o problema dele? É a manipulação de determinadas ações em um nome de Deus, para que um povo pudesse ser coagido, inibido, constrangido ao que quer que fosse. Então é nesse sentido que ele aponta uma direção. E ele usa uma expressão seguinte, quem fala em línguas, fala em mistérios. Imagine que você vai ao cinema e você resolve assistir um filme qualquer, só que você não percebeu que estava escrito lá que aquele filme só será passado na sua língua de origem. Vou falar uma aqui, em mandarim, que é o chinês, hein, Alan? Mandarim, e que não vai ter legenda. São 2h30 de filme. E não é cinema mudo não, hein? Eu vou piorar o negócio, o ingresso custa R$150. Você vai entrar lá, você vai apreciar o telão, as luzes, a pipoca, o ar-condicionado, as roupas das pessoas. Você vai comprar amendoim para se divertir tacando na cabeça dos outros. Porque, afinal de contas, foi um total despropósito. Você está num lugar que pode ser um ambiente espetacular. O filme pode ser algo maravilhoso. Mas se não tem compreensão para a nossa mente, nós não saímos dali com algo de valor conosco. Pegou esse exemplo bobo que eu dei aqui? É isso que o apóstolo Paulo, com grandiosidade, e eu sou bem pequeno perto dele, ele com grandiosidade estava dizendo àquela igreja, está dizendo assim, irmãos, eu quero que a igreja toda possa ser abençoada, não só um.
Se todo mundo falar em língua, aí está todo mundo sendo abençoado. Maravilha. Mas se não é essa a realidade, é melhor que seja diferente. É melhor então que ou haja quem interprete, ou então que hajam palavras em que aqueles que estão ali possam compreender. Deixa eu te dizer um dado aqui. Você sabia que a maior parte das pessoas deixam um lugar como este daqui, de ajuntamento, que tem alguém falando sozinho e você ouvindo? E a maior parte de nós, quando tem grande capacidade de absorção mental, retém entre 10% e 15% do que foi falado. Tem uma pesquisa que diz que, na verdade, a média da população só capta 5% de uma preleção de 45 a 50 minutos. Ou seja, uma aula, hein? Já pensou? Você chegar a dar uma aula de 50 minutos e aquelas pessoas com grande interesse podem ali reter entre 10% e 15%, quando a média de quem está ali retém 5%. Pois é. Irmão, se não for o Espírito Santo aplicando as verdades do alto no nosso coração, ai de nós. Essa que é a verdade. Porque a nossa mente finita, ela tem grandes limitações, apesar do seu grande potencial. Então Paulo está protegendo aqueles irmãos de serem aqueles que estão tão envolvidos com uma postura evangélica, diria assim, mas que lhes falta conhecimento de Deus. A pergunta é: os dons são necessários no céu, lá na eternidade, quando nós estivermos com Jesus? Há a necessidade do exercício dos dons? Me responde aí. Sim ou não? Não. Eu vou profetizar para quem, se estou lá diante daquele que é a palavra, Jesus? Como alguém vai ali falar línguas, né, ou em variedade de línguas, se na verdade a gente está diante do próprio Espírito de Deus? Para que é que eu preciso de palavra de conhecimento, dom da fé, dom de curar? Nada disso mais faz sentido. Você entendeu que isso é para essa dispensação, é para esse tempo? E se nesse tempo nós fizermos um mau uso e a igreja não for edificada, é um total despropósito, tal qual o exemplo que eu usei do filme Mandarim, que contei ainda há pouco. E finalizo então com esse terceiro, que é o de interpretação de línguas. Não é uma capacidade de falar todos os idiomas que existem na Terra, viu? É importante diferenciar isso. Não, eu tenho o dom, eu sou intérprete. Então todas as línguas humanas que existem eu sou capaz porque o Espírito Santo me concedeu isso. Não, isso aí tem uma profissão, né? O tradutor, por exemplo, pode fazer isso, você pode estudar. Não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito para que alguns dentre o povo possam ter discernimento de uma outra capacidade que foi dada para alguém, que é a variedade de línguas. Se a língua é mistério a nós, só Ele, que é o dono desses mistérios, pode revelá-los a nós. Como Ele faz isso? Por meio também de um dom, que é a interpretação de línguas. Então alguém que recebe essa graça de interpretar, não é alguém que consegue interpretar tudo que existe. Manda sonho, manda tudo que eu sei, não, eu tenho isso aqui, irmão. Você não está compreendendo adequadamente o que é que a Bíblia está falando. Ela está falando sobre uma capacidade específica. Lembrando, o conteúdo dessa interpretação precisa estar de acordo com aquilo que é o dom que eu citei ainda há pouco. Se línguas é uma forma de orar, interpretação de línguas deve então trazer a linguagem da congregação, a oração daquele indivíduo que está ali diante da presença de Deus. Fecho com isso, esses 3 dons vocais. Talvez você tenha ficado frustrado, talvez você esperava que eu desse muitas minúcias, mas eu não vou entrar em celeuma aqui de jeito nenhum. Eu quero apenas que a congregação tenha entendimento tal qual Paulo fez com a igreja de Corinto, e que você seja edificado por meio da palavra de Deus. Pastor, eu desejo muito, o que eu faço? Busca ao Senhor, pede a Ele que Ele possa te conceder isso. Na próxima ocasião, que não vai ser no domingo que vem, vai ser no outro domingo, eu vou estar falando do segundo grupo, dons de poder, dom da fé, operação de milagres, pastor Antônio.
e dom de curar. Ué, dom de curar e operação de milagres são coisas diferentes? Venha e você vai saber o que eu tenho para compartilhar com você da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. É tudo muito simples assim, gente. Não tem nada complicado, não. Quem complica somos nós. E queremos saber além do que aquilo que precisamos saber, do que está revelado na palavra, né? Então é assim. É assim. Graças a Deus pela simplicidade. Deixa eu dar 2 avisos aqui para você. Hoje haverá 2 reuniões. Uma agora, isso eu não gosto de dar esses avisos depois da mensagem. Eu aprendi isso com o Michael, que não pode ser feito assim, mas esqueci, a gente vai ficando velho, e eu lembrei na hora, então tem que ser feito dessa forma. Mas hoje, depois do culto agora, uma reunião com os diáconos introdutores, comigo. Estarei aqui eu, pastor Velasco, pastor Batista, e todos os diáconos introdutores, após esse culto. Uma reunião rápida, para a gente conversar alguns assuntos. À noite, haverá uma reunião para todos aqueles que estão enganjados nos grupos de casais, ou seja, estão sendo os auxiliadores, ajudadores de casais, das reuniões de casais e também de mulheres. Há um grupo sendo feito para isso, para trabalho nesse aspecto. Nós vamos ter, no próximo domingo, próximo sábado, reunião de casais, um jantar de casais, que será lá no espaço, tá? E no último sábado, se não me falha a memória, dia 20 alguma coisa, 25, dia 25 haverá um chá de mulheres, tá bom? Chá de mulheres. Isso, tá bom, Leva, vi aí. Eu não sei o que é não, mas eu vi aí alguma coisa. Sobremesa, tá bom. Tá bom. Então, haverá isso, essa reunião para tratarmos esse assunto do como vamos fazer essa reunião com esse grupo de apoiadores, tá bom? Então, eu quero convidar todos os casais para estarem presentes nesse jantar de casais que vamos ter no próximo sábado, às 19h30, lá no espaço. E no dia 25, as mulheres, só para mulheres, não é para homens, só para mulheres. Nós temos um encontro que fazemos de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, na casa de uma pessoa, onde o casal vai, ou a família vai, mas esse é só para mulheres. E quando eu digo só para mulheres, estou falando só para mulheres mesmo. O que significa, pastor? Significa que se a mulher pode ir. Pastor, mas a minha filha ainda é pequena. Ela pode ir, sem problema nenhum. Leve sua filha junto nesse chá. Quando fizer reunião de homens, que vamos ter daqui a pouco, vai ter só para homens. E se o seu filho é homem, vai. Não é menina, é menino, então vai também. É isso que eu quero falar sobre mulheres e sobre homens. Precisamos trazer os nossos filhos para perto de nós. E eu gostaria muito disso. Tá bom? Agora, se você vai para o jantar de casais e quiser levar os seus filhos, também não há problema algum. Você até pode levar também. Eu só peço que você confirme isso, porque nós precisamos dispor mesas, cadeiras. Nós não queremos comprar e alugar demasiadamente. Nós vamos usar aquilo que nós temos ou adquirir um pouco mais. Combinado? Tem mais um aviso, o pastor Velasco está vindo aqui. De quê? De quem? Valdirene, hackearam a sua conta. Seja bem-vinda ao clube. Se mandarem mensagem, está sendo falado aqui, vai transmitir depois. Se alguém mandar mensagem em nome da Valdirene, não aceite. Isso é falcatrua. Tá bom? Fizeram isso com a minha irmã também.
Minha irmã hoje é dona de pousadas, de um monte de coisa, tudo lá em Rio das Ostras, é tudo isso. Segundo ela, porque hackearam, tiraram tudo, botaram as fotos dela todinha e estão aí fazendo bobagem com o Face dela. Isso é um problema. Bem-vindo ao clube de serem hackeados. Hackearam o nosso Instagram, nosso YouTube. Se você não tem o YouTube da igreja, procure ver com o Marco aqui, que eu não lembro qual é, mas nós temos o YouTube, tivemos que fazer um novo YouTube. Aquele antigo foi hackeado, não tem mais nada ali. Quer dizer, tem muita coisa, mas não tem nada nosso. Então nós temos um YouTube. Logo mais à noite nós vamos projetar aqui qual é o nosso YouTube, para você poder botar ali, ser amigo ali, e aí você vai seguir, né? Aí você vai receber estas mensagens quando aparecerem lá. Embora essa mensagem da manhã, ela só está ficando para os membros da igreja, ou seja, há um link sendo formado e nós vamos postar no grupo, não vai ficar aberto para todos, porque é um assunto um pouco mais polêmico e nós não vamos expor isso. Agora as mensagens da noite e as outras mensagens nós vamos botar, não na mesma hora, mas em dia e hora não avisado antecipadamente, tá bom? Para você vir ao culto, vir à igreja e não ficar dependendo, tal horário vai vir aqui. Não, um dia vamos botar um horário, outro dia no outro, mas vamos postar, porque há pessoas que estão precisando e nós não vamos deixá-las sem receber essas informações, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar pelos pedidos de oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estão os pedidos de oração que foram trazidos até aqui, como também, Senhor, estão aqui, ó Pai querido, esses nomes escritos nesse livro de oração, de intercessão, pelo qual, ó Deus, oramos e colocamos diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas, as suas necessidades e ansiedades também. Eu entrego em Suas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, as nossas vidas e a vida de cada uma dessas pessoas aqui ligadas. Assim eu oro, Pai. Também Te peço, Senhor, permissão para que nós possamos voltar aos nossos lares e, ó Deus, estar de novo aqui logo mais à noite, se o Senhor então permitir. Eu Te peço, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor guarde e proteja esta igreja, este povo que chegou aqui nesta manhã, trazendo-os de volta logo mais à noite, debaixo da Tua poderosa proteção. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, rica e abundantemente. Até logo mais, se o Senhor permitir. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nossos novos corações. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.